Chegou a hora da série Manaus do Alto. Hoje o candidato que topou o desafio de ver os problemas de Manaus por outro ângulo é o prefeiturável Luiz Castro. O tema abordado com cada candidato e a ordem de exibição das reportagens foram definidos através de sorteio com representantes das coligações e homologados junto ao TRE. Para o candidato da Rede Sustentabilidade, ficou definido o tema Educação e Cultura. É direto do RCCOP, o helicóptero da Rede Calderário de Comunicação, que Luiz Castro fala sobre seu plano de governo para o setor com Daniela Sayag. Elas caminham para a escola. Os pais sonham que esses passos as levem para muito mais longe. Hoje em dia, quem não tem estudo não é nada, né? Nossos filhos serão o futuro do nosso Brasil. Para isso, a estrada tem que ter um bom alicerce, que começa na educação infantil. Os pedagogos são unânimes. O que as crianças aprendem na primeira infância será determinante para o rendimento escolar dos anos seguintes. Há 11 anos, Manaus não tira uma nota tão alta no IDEB, o indicador de qualidade de ensino do MEC. Os números divulgados semana passada mostram que ganhamos 7 posições e ficamos à frente de Belém e Porto Alegre. Entre os primeiros anos do ensino fundamental, o resultado é ainda melhor. Estamos entre as 5 capitais que mais elevaram a qualidade de educação. Depende de estrutura, verdade, mas ela não é o mais importante, não. O que vale é o compromisso de cada um e a consciência profissional. Mais do que nunca, os educadores serão fundamentais, porque do ano passado para cá, o orçamento municipal para a educação caiu mais de 10%. Os gastos com aluguel são altos, 39 milhões de reais por ano para os donos de 173 prédios alugados em parcerias público-privadas. A educação de um cidadão vai muito além da sala de aula. Precisa de identidade cultural e sensação de pertencimento a um lugar. Os monumentos do centro da cidade ajudam a lembrar a história, mas não pode ser só isso. O centro histórico de uma cidade deve ser muito mais do que prédios antigos bem conservados. Deve gerar valor agregado, seja ele econômico, através, por exemplo, do estímulo ao turismo, mas principalmente incentivando as pessoas a fazerem uso desses espaços, com um sentimento verdadeiro de que eles pertencem a elas. Se não for assim, do que vale um lugar bonito, mas vazio? Nos últimos 40 anos, o Centro Histórico de Manaus perdeu quase 90% dos moradores. Seu Edson viu os vizinhos irem embora um a um. Quando começou a construção dos conjuntos, né, aí o pessoal começou a se evadir do centro da cidade, inclusive alguns moradores aqui da rua. Paulo fez um movimento contrário. Há 5 anos reformou uma antiga casa e veio morar com a família. Nós morávamos na Morada do Sol. Tivemos o desprazer de ser assaltados 3 vezes em casa. Resolvemos sair e íamos para um apartamento. Mas como nós não gostamos de apartamento, vimos essa casa, vimos a oportunidade de morar no centro. Aqui já estamos há 5 anos, tranquilidade total. A casa não possui garagem, então nossos carros ficam na rua. E não há problema algum. Isso também nos fez com que a gente cada vez tentasse melhorar esse cantinho aqui também. Junto com os outros moradores, temos feito alguns movimentos no sentido de melhorar o centro da cidade. Uma política pública de reocupação do centro da cidade é o que defende este professor da Federal do Amazonas. Aires Fernandes estuda as transformações urbanas. Muitas das vezes nós temos a ideia do que o que é público não é de ninguém. E então acaba por haver, não há um cuidado sobre a coisa pública. Esse placemaking, quando as pessoas são convidadas a intervir e a fazer algo que elas de facto sentem que funcionaria, elas têm esse sentimento de pertença sobre a cidade. Elas mesmas cuidam dessa intervenção. E aí se cria um patrimônio imaterial, que na verdade faz parte da cultura da própria cidade. Um patrimônio imaterial e que acaba por resgatar, muitas das vezes, essa memória que ações do poder público não conseguem fazer.
Convidamos o candidato da rede, Luiz Castro, para ver Manaus do Alto. O tema da reportagem, que coube a cada candidato, foi escolhido por sorteio. Luiz Castro vai falar sobre estruturas de educação e incentivo à cultura. Candidato, é uma cidade muito grande, né? Quando a gente vê de cima, que a gente vê realmente que é muito espalhada, né? E cresce muito rápido, né, Lu? É verdade, é uma cidade muito horizontal, cresceu de forma desordenada, invadindo áreas verdes, não houve uma preocupação com a habitação popular de interesse social, coordenamento do uso do solo, o poder público perdeu o controle e agora corre atrás de um passivo muito grande, o passivo social, o passivo ambiental. A gente tem hoje 173 escolas municipais em prédios alugados, não em prédios próprios. O senhor é contra ou a favor dessa parceria público-privada? Da forma como ela está, eu sou contra. Eu até entendo que a prefeitura possa necessitar de escolas alugadas, né? Mas não da maneira como hoje se encontra. Tem escolas, essa aqui, para onde nós estamos nos dirigindo, ela tem um aluguel de R$65 mil mês. Quer dizer, 2 anos de contrato, você paga o valor da construção da escola, uma escola de 15 salas. Essa escola que a gente sobrevoa nesse momento é um exemplo, segundo o senhor, de uma escola que deveria ser construída pela prefeitura e não alugada. Exatamente. Inclusive nós temos a foto da casa, das 2 casas onde antes existiu desse terreno da escola, e a desapropriação dessas casas teria sido barata, o terreno não teria sido difícil de conseguir por um preço acessível e a prefeitura poderia e deveria ter construído uma escola. A Zona Norte com a maior população geral e também com o maior número de estudantes, de crianças e adolescentes que precisam estudar. É a que possui menos salas de aula, não chega a 500 salas de aula da prefeitura, quando você tem, na verdade, a necessidade, aproximadamente 600, 500 e poucos, você tem a necessidade de dobrar o número de salas de aula, não é só de escola, mas de sala de aula. São aqui na Zona Norte as salas de aula mais superlotadas. A Zona Leste, por outro lado, tem um número de escolas razoável, mas precisa melhorar as condições dessas escolas. Acrescentar mais uma proposta, que é a criação de um núcleo municipal, da nossa guarda municipal específico para a educação. A gente sobrevoa agora o Puraquequara, que é a zona rural. Existe um auxílio para professores que se deslocam até esses pontos. Esse é bem próximo aqui à área urbana, existem pontos bem mais isolados na zona rural. Esse recurso, ele é suficiente para esse deslocamento e manutenção desses professores, na sua opinião? Não é, isso é uma outra reclamação dos professores da área rural. Aqui, próximo de Manaus, não é problemático, mas quando você vai se afastando, seja pelo Rio Amazonas ou pelo Rio Negro, você vai ter professores que ganham auxílio localidade que não custeia sequer a despesa que eles têm de transporte. Nós temos muito gasto na área meio, não só na educação, mas em todas as áreas da prefeitura, e falta dinheiro para aplicar na ponta. A prefeitura pode dobrar sua capacidade de investimento com uma administração honesta, transparente, séria, que realmente foque naquilo que é mais importante. A gente vê vários prédios importantes para a história da cidade. De que maneira eles podem ser melhor utilizados, de forma que não só os estudantes, mas a população em geral tenham uma identidade cultural mais relacionada a eles, entendam esses bens públicos históricos como seus, candidato? Olha, Daniela, Manaus é uma cidade que é como uma pedra bruta a ser lapidada. Nós podemos ser a Cartagena da Amazônia. Nós temos uma riqueza de prédios históricos impressionante que os estrangeiros, quando chegam aqui, pessoas de outros lugares do Brasil, ficam admirados com a riqueza do conjunto arquitetônico. Nós precisamos ser capazes de construir uma lógica econômica e cultural. Não é só restaurar um prédio histórico, é trabalhar um projeto econômico, cultural, sustentável para o centro de Manaus, atraindo serviços, atraindo o circuito cultural, atraindo todo um rol de atividades, Daniela, que vai viabilizar economicamente o centro de Manaus. A gente está sobrevoando, ou está prestes a sobrevoar, uma das escolas, Valdir Garcia, que incrivelmente está perto, né, está na zona urbana da cidade, mas tem uma estrutura em torno que parece que está na zona rural. Que ela fica entre a Constantino Neri e a Djalma Batista, porque não tem um acesso para essa escola. É uma escola que deveria estar integrada à malha viária da nossa cidade,
mas que hoje, quando chove, o aluno vem com os pés sujos de barro, é esgoto a céu aberto, é um risco para a saúde dos alunos, dos professores e demais servidores. Nosso foco é, primeiro, construir escolas nos locais onde os aluguéis são mais caros e também onde há mais necessidade, como na Zona Norte e alguns bairros carentes também, bairros muito pobres da Zona Leste e de outras zonas, mas mais na Zona Norte e nas regiões mais carentes de escolas na Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. Em base, ter um critério racional, que ao mesmo tempo vê a necessidade social e também a economia de recursos que a prefeitura vai usar justamente para melhorar a educação. Você pode melhorar o salário do professor, você pode corrigir esse problema do auxílio localidade, você pode oferecer mais cursos de qualificação para os nossos professores e professoras. A série Manaus do Alto teria mais 2 reportagens com os candidatos Silas Câmara e Henrique Oliveira. Henrique, do Solidariedade, alegou motivo de força maior. Já Silas Câmara, do PRB, enviou um e-mail informando que a gravação não seria possível devido a um compromisso inadiável previamente marcado para o mesmo dia da produção da reportagem. Lembrando que os temas e dias foram escolhidos por sorteio diante dos representantes de todas as coligações. Lamentamos a não participação dos candidatos, uma vez que este foi um dos espaços abertos pela TV Acrítica para que todos eles apresentassem soluções práticas para os problemas da cidade. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para esta terça-feira. O candidato Arthur Neto apresenta plano de governo para empresários e faz caminhada no bairro Crespo pela tarde. À noite se reúne com a base aliada na Zona Leste. Henrique Oliveira pela manhã concede entrevista à Rádio Acrítica e a uma emissora de TV. Ainda faz panfletagem e bandeiraço na Bola do Eldorado. À tarde concede entrevista a um portal de notícias e faz caminhada no bairro Coroado 2. À noite faz caminhada no bairro Ouro Verde. E Sabra um compromisso em Brasília pela manhã e sessão plenária na Câmara dos Deputados à tarde. José Ricardo faz panfletagem pela manhã no Distrito Industrial, no bairro Jorge Teixeira, no Terminal 13, no Conjunto Viver Melhor, Parque São Pedro e Feira da Manaus Moderna. À tarde lança programa no Largo São Sebastião e panfletagem na Colônia Oliveira Machado, Parque Jefferson Pérez e Praça Cacucamim. À noite se reúne com feirantes da Compensa. Luiz Castro realiza bandeiraço na UFAM e segue atividade parlamentar pela manhã. À tarde participa de fórum de combate ao agrotóxico e caminhada no mutirão. Marcelo Ramos grava programa eleitoral pela manhã. À tarde continua a gravação e faz caminhada no bairro de Nossa Senhora de Fátima. À noite concede entrevista ao Acrítica na TV. Professor Queiroz pela manhã grava programa eleitoral. À tarde se reúne com a equipe jurídica e à noite se reúne com a equipe financeira da campanha. Serafim Corrêa participa de sessão plenária na Assembleia pela manhã. À tarde grava programa eleitoral e faz caminhada na Zona Norte. À noite faz reunião com a coordenação de campanha. Silas Câmara pela manhã dá entrevista a uma rádio local. À tarde faz caminhada e à noite se reúne com líderes comunitários. E dentro da nossa cobertura das eleições municipais, o candidato Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, foi o entrevistado de ontem no jornal Acrítica na TV. Durante 20 minutos, o prefeiturável pôde expor as suas propostas de governo para a capital amazonense nos próximos 4 anos. Vamos conferir um trecho dessa participação. Luiz Castro é o 5º candidato entrevistado nos estúdios do Acrítica na TV. Concorrendo à Prefeitura de Manaus pelo partido Rede Sustentabilidade, ele comentou logo no início do programa sobre projetos de arborização integrados com mobilidade urbana. Entre os temas levantados como sugestão dos eleitores, Luiz Castro apresentou propostas nas áreas de educação, segurança, cultura e também na saúde. A ideia é usar tecnologia para melhorar o sistema de saúde pública.
Vamos informatizar e integrar o prontuário eletrônico, de modo que um paciente, ele leve no seu aplicativo com uma senha dada pelo médico que o atendeu, todos os exames e todo o seu prontuário, para que o médico e o serviço de saúde que ele vai, onde ele vai ser atendido para uma especialização maior, receba, que ajude a agilizar o seu tratamento. Agora são 7h42. Você não saia daí, porque daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta aqui no Manhã no Ar com as notícias do esporte. Você vai conhecer o novo elenco do Nacional que se refez aí para o Barezão 2016. Isso e mais é daqui a pouquinho. Volto já.